Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meus irmãos. Vamos para as nossas lições bíblicas aí, né? Estamos no terceiro trimestre de 2024. Glória a Deus por isso. A lição 2, aula que será ministrada agora no dia 14 de julho, o livro de Ruth. Então vamos fazer um panorama, um resumão aqui do livro, tá? Texto áureo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Eu já vou falando e fazendo um resumo. Então, nós sabemos que este homem, Elimeleque, nesse período de juízes, que é entre 1400 e 1000 ali, que é época após ali Josué, Gideão, tivemos Sansão, aí tem ali Débora, então foi nesse período. Que o versículo 1 fala desse contexto, que na época dos juízes. Então, o povo, muitas das vezes, com a sua rebeldia, se voltavam para outros deuses, para a idolatria, para a sexualidade, para os prazeres aí da vida, eles abandonavam o Deus de Israel, o povo hebreu. E muitas das vezes na Bíblia, nós vemos que quando o povo abandonava Deus, era desobediente a Deus, o Senhor permitia fome na terra. Então, num desses períodos, dentro desse contexto, a Bíblia diz que Elimeleque pegou a sua esposa Noemi e foi para as terras de Moabe, dos Moabitas. Quem são os Moabitas? Os descendentes de Ló. Lembra que Ló teve filho com a sua... Ló se deitou com as suas próprias filhas, e um desses filhos deu um de Amon e outro de Moabe. Então, esse é a terra, um caso incestuoso. Então, os descendentes de Moab. Então foi para essa terra. Elimeleque, com Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilom. Durante esse período, lá durante os 10 anos, a gente sabe que Elimeleque morreu, e os seus filhos se casaram com mulheres moabitas. Quilom casou com Orfa, e Malom casou com Ruth. Passado esse período, a Bíblia vai dizer que Elimeleque veio falecer, e os seus 2 filhos também vieram a falecer, Malom e Quilom. E ficou nessa terra Noemi, a sogra, com suas 2 noras, Orfa e Ruth. Essa é uma parte do contexto. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crise. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel e confiando em Deus. Então nós sabemos, irmãos, lá no livro, que essas mulheres ficaram desamparadas. Porque sem marido, sem um homem que era o mantenedor, o protetor, né? Tinha muito ainda, naquela época era assim. Então eram as mulheres desamparadas, viúvas, né? Tanto dos maridos, desamparada, porque o homem ali que tinha toda a autoridade, né, era o homem que dava o sustento para a família. Então essas mulheres ficaram debaixo de uma circunstância horrenda, onde não vai discorrer a história, que nós sabemos que Ruth foi trabalhar lá nas colheitas, né, para poder sustentar a sua sogra. Então um momento triste, de crise. Então eu não sei, quero aproveitar e falar aqui, eu não sei o que você está passando, a circunstância da sua vida, a escolha que você fez. A Bíblia diz que o homem tem muitas preparações, mas a resposta vem da boca de Deus. Elimeleque, diante de uma crise, de uma situação, ele preferiu sair da sua terra, de onde ele estava, achando que as coisas iam melhorar para onde ele fosse. Pelo contrário, ele morreu, os filhos casaram, mas morreram. Uma história triste, meu Deus, às vezes... Já aconteceu isso com você, ou está acontecendo, ou você está prestes a fazer uma escolha. Cuidado. Ore a Deus, busque a Deus, peça a direção de Deus. As coisas vão permanecer em crise, irmãos? Vamos ser sinceros. Não vai. Deus nos livre e guarde de passar crises extremas, radicais, de problemas familiares e de qualquer outra circunstância, que eu não preciso ficar aqui falando, você sabe o que eu estou dizendo. Mas nós temos que tomar cuidado com as escolhas que fazemos, que o que o homem semeia, ele vai colher. E nós sabemos que a crise não vai durar para sempre. A gente sabe, mas é duro passar por ela, né? Seja qual for. Meu Deus do céu, imagina essa situação.
Então ore a Deus, busque a Deus, permaneça fiel a Deus. Porque quando permanecemos na palavra, Ele nos guarda. Eu não posso deixar de acreditar nisso. Posso passar por lutas? Sim, como está dizendo aqui na verdade prática. Mas Ele é fiel para nos guardar. E se você fez escolhas erradas, passou por essa crise ou está passando, vai vir a redenção como veio sobre essa família. Família que Deus escolheu, que está lá na genealogia de Jesus. Que Ruth, a avó de Davi, que ela teve um filho chamado Obed, depois vai discorrer a história, que ela casou com Boaz. Fazendo um resumo panorâmico aí do livro, né? Então, eu quero falar para vocês um resumo aí do livro, que ela, desculpa, eu tive que fechar o negócio aqui, que ela, depois trabalhando lá, aí conheceu Boaz, se deitou aos pés de Boaz ali ele decidiu se casar com ela, e ela teve um filho chamado Obed. Então, uma história de redenção, tá? Então, fique fiel a Deus, que crise, se você estiver passando, está passando, ela vai passar. Agora temos que permanecer fiel a Deus. A mulher decidiu, falou para a sogra dela, ó, onde fores eu irei, para a terra que for eu irei, onde dormir dormireis, o teu Deus será o meu Deus. Olha só que coisa. Ela acompanhou a sogra, ela sustentou a sogra, ela permaneceu fiel a Deus, tá bom? Vamos lá. Tópico 1, a organização do livro. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth, aqui deixa eu ver, o livro de Ruth, deixa eu ver onde que eu pus aqui para vocês. O livro de Ruth pertence à terceira divisão da seção Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas por 2 livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então, vai falar aqui uma referência da Bíblia hebraica, que é composta por 2 livros. E aonde está situado esse livro de Ruth? Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou hagiógrafos escritos. A primeira seção é a Torá e a segunda, Nefim. Então, vamos lá, por parte. A Bíblia hebraica, nós temos aí essas 3 divisões, né? Lá no Antigo Testamento da Bíblia. Que é o Pentateuco, que é a Torá. A segunda é o Kevim, que tem o livro dos profetas. E o terceiro é Ketuvim, que são os escritos, que é onde está situado o livro de Ruth. Então, o livro de Ruth, ele está situado nesses 11 livros que são os escritos. Aonde também ele vai falar que dentro dos escritos, são 11 livros, estão os Megilot, que são os 5 rolos, que é onde está situado esse livro, tá bom? Na nossa Bíblia cristã, na nossa Bíblia, vamos já para o subtópico 2, tá bom? Enquanto na Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profeta e Escritos, o livro de Ruth está nos Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto por 4 na nossa Bíblia, que é os Pentateucos, os históricos, os poéticos e os profetas. Aí muitos fazem divisão dos profetas maiores, profetas menores, profeta maior, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, os menores, Osés, Joel, Amós, Obadias. Na nossa Bíblia cristã, o livro de Ruth, ele está lá no livro histórico, tá? Onde tem os reis, Samuel, conta a história de Davi, Josué, as crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Então lá onde está situado o livro de Ruth. Tranquilo até aí? Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos, os estudiosos, acerca da autoria do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Então é o mais provável. Isso não quer dizer que de fato foi Samuel. Segundo os arqueológicos, né?
segundo os historiadores, tal, dentro de um contexto geral da época que aconteceu, o que não aconteceu, como se situou toda a situação, eles acreditam que seja Samuel. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. Então, é um livro histórico que atribui a Samuel aí. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel em Ruth 4,17. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito aí no século 10 a.C. Então, após esse período de Juízes ali, 1400 a 1000, depois nós vamos ter ali a época que começa dos reis ali. Oh meu Deus, me fugiu o nome aqui. De Saul, época de Samuel, de Davi e assim sucessivamente, tá bom? Vamos para o contexto histórico. Tópico 2. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorrem 3 gerações antes de Davi. Nos dias de juízes, Ruth 1, 4, vamos ler como está dando essas referências, do contexto, capítulo 4, versículo 21 e 22. Olha o que diz aí, ó. Que vai falar de uma genealogia. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. Boaz que casou com Ruth, gerou Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, que é o rei Davi. Esse período do juízo durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta, eu já falei sobre isso. Estendeu até o início da monarquia de Israel, que eu já falei aqui de Saul. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia. Então, a anarquia, o povo fazia o que queria, apostasia, abandonou a Deus, não queria saber de Deus. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, sem uma sábia direção do povo perecer. Então, eu já expliquei praticamente essa parte. Então, dentro desse contexto, pós-Josué, nessa época, o povo abandonando a Deus, o anarquia. O que é o anarquismo? As pessoas fazem o que quer, elas vivem do jeito que quiser, sem princípio, sem nada. Meias verdades, nos seus deleites, nos seus próprios prazeres. Até aqui no subtópico 2 vai falar sobre o secularismo e hedonismo, idolatria. Então, o hedonismo é uma filosofia de que o cerne da vida, a base da vida estava no prazer, que o prazer estava acima de tudo. Para que você pudesse passar por os problemas, por dificuldades, você tinha que se deleitar no prazer, na felicidade, na sexualidade, né? Então, o povo vivia de uma forma que tinha abandonado a Deus. Era uma poligamia, era cheio de pecado. E veio dentro desse contexto que se retrata aí a vida de Ruth, Elimeleque, assim sucessivamente. Depois da morte de Josué, todos os demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito pelo povo hebreu. Lembra? Tirou o povo lá da terra de Egito, entrou em Canaã, a terra de leite e mel, né? Então Deus deu tudo para aquele povo e o povo virou as costas para Deus. Pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, deus da chuva, Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia. É um degradante nível de moralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritual madura, temente a Deus, causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Então vai dar algumas referências aí em Timóteo. Então, o povo
se desviou da presença de Deus. Os líderes não tinham caráter, não tinha nada, abandonou a Deus e viveu essa tragédia desse período aí, o povo hebreu, por ter abandonado a Deus, deixado de ouvir a Deus. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio ao longo dos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o teu povo. Esses juízes, Gideão, temos Débora e assim sucessivamente, não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje, que julgavam fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão. Poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando dos seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade à nação, Deus ouviu o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânime e cheio de misericórdia. Então, nós sabemos, irmãos, que dentro do contexto histórico da Bíblia, o povo sempre se voltando contra Deus. Deus ajudava o povo a se livrar, levou o povo para uma terra, manava leite e mel, aí o povo se voltava para a idolatria. Lembra lá de Moisés, quando subiu para falar com Deus, quando foi ver, desceu, o povo estava lá adorando o touro de ouro, né? Estava lá entregando, idolatrando, né? Então assim, o povo abandonava a Deus. Mesmo Deus ajudando, mandando um maná, direcionando o povo no deserto. Sabemos que o povo padeceu durante 40 anos no deserto por causa da desobediência que eles tinham a Deus. Mas Deus, como é longânimo, sempre, né, quando o povo clamava, quando era oferecia algo, oferecia sacrifício a Deus, um perdão sincero, Deus se voltava, levantou juízes aqui para continuar guardando o seu povo. Porque Deus tinha uma promessa desde lá de Abraão. Então Deus sustentando isso. Entendemos também na época de Ezequias que o povo deixou de buscar a Deus, né? Deixaram de ir aos templos. Então Deus levantou Ezequias para que o povo se restabelecesse os cultos. Em Israel o povo tinha abandonado os cultos, né? Então chamou os levitas, os sacerdotes, colocaram eles todos em jejum, fizeram um grande jejum, chamou o povo para um grande jejum, restabeleceu o culto em Israel. Então, você vê que o povo abandonava Deus, mas Deus sempre longânimo, guardando o povo da opressão. Quando o povo clamava, clama a mim que te responder-te-ei, e farei coisas grandes, que não imaginais, como diz lá em Crônicas, mas desde que haja o quê? Um arrependimento sincero. Tá? Propósito e mensagem. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. Principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá. É o que nós falamos. Ruth teve um filho com Boaz, chamou Obed, que é o avô de Davi. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Silom e a congregação dos povos. Embora Rubem fosse primogênito de Jacó, seu ato desonrou seu pai, deitando-se com sua concubina. Fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. Promessa feita a Abraão, como eu disse, seguia, agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Então, o que está dizendo aqui? O cumprimento da palavra de Deus. Por mais que o povo abandonava Deus, que havia toda aquela coisa que o povo se voltava a idolatria, mas Deus tinha uma promessa dessa descendência. Que do trono de Davi, da genealogia de Davi, viria o leão de Judá, Jesus, o nosso Senhor. E ainda que o Senhor escolheu uma mulher moabita como Ruth, Deus ele cumpriu a promessa dele. Então olha como que Deus é longânimo, como Deus é benigno, como Deus é fiel, ainda que somos infiéis. Deus tinha uma promessa, que da descendência do trono de Davi viria o leão de Judá, o remidor, o Cristo, nosso Redentor. E Deus permaneceu fiel. Então se você olhar lá em Mateus, na genealogia, você vai ver o nome de Ruth, você vai ver de Davi. Então,
O propósito dessa mensagem é mostrar que Deus é fiel a nós, que viria o que? O Messias da descendência de Judá. E Deus, quando ele fala, como diz em Número, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O homem ele pode fazer o que quiser, mas o propósito de Deus permanece fiel na vida dele. Se Deus quer cumprir algo, ele cumpre, ele dá a forma dele. Pegou uma mulher que adorava outros deuses, descendentes aí de pecado, né? Ló se deitou com a filha. Olha isso, olha da onde vinha essa mulher, Ruth. Mas o Senhor pegou essa mulher, levou para a terra de Belém e fez com que ela se casasse com Boaz. Então, é uma história de redenção, uma história de crises, de tristeza, onde os descendentes do Senhor saiu da terra, deveriam ficar lá firme, acredito nisso, mas decidiram, não, vamos para outras terras, vamos para a terra dos inimigos, onde se adora outros deuses, vamos tentar a vida lá, olha isso. Mas Deus fez com que toda essa história tivesse um contorno, um propósito, e permaneceu fiel à tua palavra. Glória a Deus, né? Tem muito que também fica falando que vem de Deus, né? Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção à humanidade. Como representantes de judeus, gentios, respectivamente Boaz e Ruth, prenunciam a derrubada da parede da separação. A redenção é vista no livro no sentido literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, sim, mas é também um tipo de Cristo como redentor. Então eles falam muitas vezes, né? Boaz ali, entre aspas, tipológico, um tipo de Cristo, né? Que teve a redenção daquela família, para que, até falar no livro, para que permanecesse aí o nome, a descendência de Elimeleque. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias de juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outrora eloquente mensagem do livro é o valor altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias do juízo, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões de interesse. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmo. O amor não é egoísta. Então, irmãos, você pode estar na situação que for, onde você estiver, a situação que você está passando, permaneça fiel a Deus. Tudo em sua volta parece ser contra a sua realidade, contra a sua fé, contra aquilo que você foi ensinado, contra tudo aquilo que parece que você tem que viver. Parece que você está num lugar que você não se identifica, você está sozinho. Mas não sozinho, você está com Deus. Aonde você está, pode ser terras estrangeiras que for, se você for fiel a Deus, Ele vai te guardar e vai mudar o seu cativeiro e Ele muda a sua história. Foi o que conta esse livro maravilhoso. Conclusão. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica em circunstâncias comuns na vida. Em tudo ele é fiel. Vamos terminar lendo Isaías 64, versículo 4. Vamos ler aqui. Isaías 64, versículo 4. Profeta Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que neles espera. Então, elas passaram de momentos de luto, momentos de crises, vai ver até de fome, numa terra estrangeira. Mas Deus levantou as circunstâncias, situações, a mulher Ruth foi trabalhar, sustentar a sogra, levantou Boaz, que redimiu elas. Foi a redenção dessa história.
Então, um resumo do livro de Ruth aí para vocês, meus irmãos. Quero agradecer a Deus, peço que os irmãos aí deixem o like, se inscreva aí no canal, tá bom? Antes de terminar, eu quero agradecer a Deus, tá bom? Por estar nos dando saúde, estar nos dando condições de nós estarmos fazendo esses estudos, trazendo aí para você essas lições. Então, ore por nós, se puder se inscrever, se deixar o like, deixa aí que vai nos ajudar bastante, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.